E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos ler em Gênesis capítulo 18, verso 13 e 14. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Grande Pai, faça com que cada um de nós possamos estar prontos para a última promessa, pois o Senhor já tem feito tudo, o Senhor já tem enviado o seu profeta, tem revelado sua palavra e nós temos crido. Agora, revista-nos desta fé, porque a fé é somente crer, é a revelação, é estar certo de que aquilo é verdade e que isso manifeste em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-nos. Eu quero comentar um pouquinho sobre Deus mudou os seus corpos. Porque é uma coisa que nós também estamos aguardando. Existe alguma mudança de corpo e nós estamos aguardando esta mudança, como teve Sara e Abraão, para que pudesse receber o filho. Eu quero ler a mensagem à festa das trombetas, porque fica mais certo vocês vendo, porque isso aqui é combatido por muita gente, porque as pessoas não veem como profeta, e quem já viu como profeta deixa de ver. Tem muita gente assim. Então nós queremos estar seguros disso, porque nós cremos, como disse o profeta e como disse a Bíblia.
E se o profeta disse alguma coisa que você não vê tão claro na Bíblia, é a maneira de você ver a Bíblia. A gente tem que ver a Bíblia como um profeta vê a Bíblia. O 294, a festa das trombetas, irmão Branham está falando sobre o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido. E guardar isso, o último sinal que Abraão viu foi Elohim chegar na casa dele, lá debaixo do carvalho, e falar a vida de Sara. Falar o que ela tinha pensado, mesmo em seu coração, ele chegou e falou. Foi o último sinal. É para nós guardarmos que o último sinal dado ao mundo gentil também nesse tempo foi Deus numa carne, Elohim numa carne, dando o último sinal, discernindo o coração e a mente das pessoas. Isto é porque a palavra estava neste homem. Assim como no tempo de Abraão, aquela palavra era Deus. Deus estava numa carne em 16 elementos. Irmão Branham mostra isso. Então aqui no final, outra vez em 16 elementos. Se você voltar lá no tempo de Jesus, o que era Jesus? Era um corpo também, 16 elementos. Ali estava um corpo formado. Não pelo sexo, mas era 16 elementos porque aquilo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Então nós temos já o penhor da nossa ressurreição por causa da ressurreição de Jesus. Isto é o primeiro pagamento, o primeiro sinal de que nós vamos ressuscitar é que Cristo ressuscitou primeiro. Amém? Então vou prosseguir aqui. O Filho prometido, o que foi? Deus na forma de um ser humano. É cada pedacinho desse eu paro, mas vocês já têm que ter entendimento para isso, que não precisa muita explicação. Deus estava na forma de um ser humano, falando com Abraão, que ele comeu, bebeu, Deus comeu que nem nós. Comeu carne, bebeu leite, comeu bolo, comeu manteiga, lá na casa de Abraão, debaixo do carvalho ainda. Então a mesma coisa teria que acontecer aqui nos dias finais, no entardecer, no tempo do profeta. Deus na forma de um ser humano que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem não podia, não uma dúzia, um homem. Certo? Que muitas vezes a pessoa toma a escritura e diz que todos nós vamos fazer obras grandes, maiores, porque nós cremos em Deus. Não está escrito assim. Está escrito aquele. É no singular, aquele é um só. Não é dois nem três. É um só. Por isso, não adianta alguém vir depois do profeta Branham e querer fazer isso, porque já foi feito. Isso já aconteceu. Então não adianta outro querer manifestar esse sinal, ou ter vontade, ou falar para a igreja, ou dar promessa para a igreja, isso ainda vai acontecer com a igreja vai fazer isso. Não vai. Está escrito, aquele que crê em mim. São João 14:12. E quem creu em Cristo e fez as obras que Cristo fez, e maiores ainda, porque Jesus, quando estava aqui no corpo de carne, ele não criou, ele multiplicou. Mas quando Jesus estava no corpo de William Branham, ele criou. Haja esquilo e houve esquilo. Isso foi quando Deus estava lá no princípio, dizendo, haja luz e houve luz. Então você vê o mesmo Deus, só que agora ele está num ser humano, para mostrar para nós que aquilo que Adão tinha e perdeu, porque Adão podia mover uma árvore do lugar, Adão podia pôr nome nos bichos, pôr nome nas árvores, e depois ele perdeu todo o poder.
aquele poder teve que voltar para Deus. Aí Deus teve que vir em carne para poder trazer de novo a nós, restituir esse poder a nós, e não somente em Cristo. Ele teve que vir no entardecer para poder mostrar para nós que aquilo que foi perdido por Adão, foi um homem que perdeu, um homem levantou Cristo. Mas um homem perdeu o poder da palavra falada. E Deus veio mostrar para nós, nesse tempo final, que um homem voltou a mostrar para nós o poder da palavra falada. Amém? Então, o que perdeu em Adão, nós temos também em Brana. Um homem, em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Depois de você ser vivificado, ainda ficou isto para trás, que Jesus não podia fazer no seu dia. Ele podia curar, podia ressuscitar, mas ele não disse haja. Isso precisava ser restaurado, e como Deus já tinha em si essa escritura, esse apocalipse que a gente vê que cumpriu, apareceu depois que Jesus saiu da terra, já era eterno, aquilo já estava em Deus, tinha que acontecer. Amém? Bem, agora, quando vamos falar sobre isso agora, que a pessoa lê na Bíblia o que Abraão e Sara, agora na velhice ia ter filho. Como ter filho na velhice? É nisso que você precisa saber ler a Escritura e trazer o quadro, porque não tinha como dar luz a filho, porque ela era estéril. Abraão tinha até certo ponto, porque ele não era estéril, mas ele já estava velho, com 99 anos. Você vê esse encontro que Deus veio ter com Abraão, no capítulo 18 de Gênesis. Se você perceber que esse foi o encontro que Deus veio ter conosco através do irmão Brana, ali nos Estados Unidos. O quanto os Estados Unidos perdeu? Como os Estados Unidos perdeu, o quanto que os judeus perderam em Jesus. Eles não aceitaram. O quanto os gentios perderam de não ver o que Deus estava fazendo em William Branham. Então, o irmão Branham fala assim, observe, Sara era uma mulher de idade, a Bíblia diz, o seu ventre estava amortecido, está certo? A vida de Abraão estava morta nele, sua semente, está certo? Pela idade. Agora recorde, a semente de Abraão estava morta. 40 anos mais tarde, depois que Sara partiu, 40 anos mais tarde, com 140 e poucos anos, com 100 já era difícil ter um filho. Então, isso que você lê a Bíblia e vê nas entrelinhas, ele com 99 anos era difícil ter um filho, e Sara também. E com 140, 40 anos depois, ele teve 7 filhos com outra mulher. Você vê o período de transformação. Eu estava notando, é o tempo de transformação que a gente tem que ter para chegar ao rapto. É um espaço de tempo. Você não vai chegando ao rapto, eu sou justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo, que é restauração de dons. O batismo do Espírito Santo com os pentecostais foram a restauração de dons que eles tiveram. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo foi quando Deus se encarnou em William Branham, trazendo a mensagem, a terceira puxada, aquela mensagem de vida. Ali está o batismo com o Espírito Santo. Mas você, apenas nesses 3 passos que nós conhecemos, justificação, santificação
e batismo com o Espírito Santo, que é a restauração dos dons, não vamos no rapto. Assim como nós não vamos no rapto, como a primeira etapa de grandes sinais do irmão Branham, fazendo milagres, o segundo sinal de conhecer o segredo que estava no coração das pessoas, que foi o ministério dele, mais uma etapa, não vamos no rapto com estas duas etapas. Precisamos da terceira etapa. Por isso que você não vai no rapto com dons de línguas, como os pentecostais dogmatizaram a coisa e disseram que quem fala língua estranha tem o Espírito Santo. Não, tem um dom. Tem um dom do Espírito Santo, certo? Não tem o Espírito Santo, tem um dom. Mas eles enganaram as pessoas. E assim fica a mesma coisa das pessoas tomarem a mensagem de irmão Branham e dizer, olha, você crê na mensagem de irmão Branham, você já tem o Espírito Santo. E aí você tem que ver, até onde você crê na mensagem de irmão Branham? Você crê na primeira etapa? Tudo bem. Segunda etapa? Tudo bem. A terceira etapa? Você crê? Olha, eu creio na terceira etapa. Você crê no novo nome? Ah, não, aí... Então, eles tropeçam. Eles não podem crer, como aconteceu com Abraão. Isso é ler a Bíblia nas entrelinhas, que Deus não precisou falar para o profeta, quando escreveu, que era Moisés escrevendo Gênesis, Deus não precisou falar para ele, escreva aí que Abraão e Sara estão novinhos, são jovens. Não, Deus os transformou. Mostra a transformação deles, é nisso que você lê a Bíblia nas entrelinhas, quando Abraão e Sara, eles caminharam mais de 480 quilômetros para chegar em Gerar. E uma velha de 90 anos, como caminhar? 490 quilômetros. Um velho de 100 anos. É você ver Deus operando já naquela mudança. Deus mudou, renovou, fez eles jovens outra vez. E além de jovem, Deus deu para Sara a forma de criar, de gerar, porque no primeiro corpo ela não tinha, ela era estéril. Mas agora, na transformação, quando o Senhor veio em Gênesis 18, Ele deu isto para Sara. Amém? Isso daqui é muito bom, porque é uma coisa simples. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. O tempo da vida, a irmã Branham vem, mostra, o tempo da vida é o ciclo menstrual da mulher. 28 dias. Dentro daquele tempo da vida, Sara ia engravidar. Mas as pessoas leem, se não tiver um profeta para poder ver nas entrelinhas, ver que Deus fez eles ficarem novos, e isto era para acontecer nessa mensagem. Vê para onde nós estamos caminhando, para onde eu estou levando vocês, e eu estou indo também. E eu estou cansado. Também, se Abraão estava cansado com 99 anos, e eu com 72 já estou pifando. Está difícil, né? A gente vive cansado. Pensa bem, quando há uma transformação, para que essa transformação? No tempo de Sara, ainda tinha que gerar um filho. No nosso tempo, tudo está cumprido, porque o tempo de gerar o filho, o tempo da vida para nós, foi o tempo que Deus mandou William Branham, e ele revelou os 7 selos. A terceira puxada. Isto faz uma mudança na nossa vida. E depois disso, você precisa da última mudança ainda. Vamos chegar lá. Sara até mesmo pensava que eles não poderiam ter relações familiares.
Ela disse, 20 anos ou mais, talvez, antes eu tinha tido relações familiares. Eu era uma velha, o meu senhor também. Ter prazer novamente, como jovens. Então aí você joga, irmão, para o espiritual. Esta era antiga, esta era velha, esta era cansada, esta era desfeita, destruída. Quando a promessa de Deus vem cumprir para nós, nesse tempo, o mundo já está acabado. Olha como está o mundo, moralmente, suas terras sendo destruídas, tudo sendo destruído. O que o homem pode tirar da terra, ele tira e põe em cima da terra e dá carro para nós andar para lá e para cá e outras coisas mais, e joias e tudo. Está tudo em cima da terra, enfraquecendo a terra. Então preste atenção, o período que estamos vivendo. Então Sara pensou nisso, como que eu vou ter prazer novamente, como os jovens? Eu estou velha. Aí ele disse, Deus disse, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Você pensa que você não pode ter prazer, mas com a palavra agora. Vamos usar o lado espiritual, ter prazer com a palavra, depois da vida que você vive, no tempo que você vive, e mesmo na sua velhice, na minha velhice. Pensamos, como vamos ter prazer com a palavra? Pois isto veio para nós. Eu fico pensando que não veio esta etapa quando eu era jovem, quando eu comecei com os meus 20 anos. Não veio, veio na minha velhice, quando eu já estava com 50 anos. Que é aí que veio a terceira puxada para nós. Mas há alguma coisa difícil para o Senhor? Ele toma a velha estéril e faz ela produzir filho. É a promessa dele. Então, as pessoas lutam e dizem, bom, na Bíblia não está escrito que eles se tornaram jovens. Se você ler ali e não ver de que o Abraão e a Sara foi até Gerar falar com o rei, e chegou lá, o rei gostou dela. E todo mundo sabe que naquele tempo os reis só tinham no palácio jovenzinhos de 18 anos. Agora, uma velha mochibenta. Será que não dá para a pessoa olhar na Bíblia e ler as entrelinhas? Se diz que o rei namorou dela, gostou dela. Gostar de uma velha de 100 anos, 90 anos? Não era isso, era a mudança que houve no corpo físico deles. Isso tem que acontecer conosco, para nós podermos ser raptados. Tem que haver, e até chegar lá nós temos estas mudanças que estamos passando: justificação, santificação, restauração de dons, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa do profeta. Carecemos de tudo isso para poder nos aprontar, e ainda falta algo para nós chegar lá. Observe o que aconteceu imediatamente. Ela voltou a ser uma amável jovem. Aí eles discutem e dizem, onde está escrito? Não está escrito, mas você tem que ver. É assim que se lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia do jeito que você lê nas entrelinhas, você lê comparando, você lê vendo o que aquilo podia ter acontecido, ou o que aconteceu, que não era com uma velha que o rei namorou, mas porque havia uma transformação. Aí o nosso profeta vem e diz, eles se tornaram jovens. É isso que manda. Mostrando aí, retratando o que ele vai fazer, a semente real. Você sabe que a semente de Abraão é Cristo. Não diz as sementes, é a semente de Abraão é Cristo. Agora você sabe qual é a semente real
de Abraão. Aqui está o povo, aqueles que crêem hoje, é a semente real de Abraão, que está aguardando esta grande transformação para o arrebatamento, mostrando e retratando que ele vai fazer a semente de Abraão para receber o filho que foi prometido. Para nós foi prometido, Jesus disse que viria. Ele vem para buscar sua igreja. E até hoje isso não aconteceu. Ele veio, mas para poder dar poder à sua igreja, revelar a palavra à sua igreja, revelar os selos para a sua igreja. Mas ele vem para buscar sua igreja. Ainda não veio. O que era para acontecer? Este último sinal que aconteceu com a irmã Brana. Já passou esse sinal. Se você ficar esperando, já passou. Este é o último sinal. Vamos ver aqui que é a última trombeta. Vejam, eles desceram a Gerar, e o que aconteceu? Abimeleque, o rei, se apaixonou por ela, disse: ela é bela e formosa. Quando a gente vê uma foto de uma velha, né, de idade, ou um velho, você diz: olha, quando eles eram jovens, eles têm traços que eles, quando eram jovens, eram belos. Porque depois de velho, a coisa muda, filho. Mas aí você tem que ver que existem traços nas pessoas que, quando elas eram jovens, eram belas. O que aconteceu é que eles se tornaram jovens, porque o rei gostou dela, o rei enamorou dela. Isso está aí na Bíblia. Você lê, ali onde nós estávamos lendo, um pouquinho para frente, Gênesis 20, e você encontrará isto. Vejam, ela é bela, é formosa, e ia casar-se com ela. O rei perguntou: o que ela é sua? Abraão disse: ela é minha irmã. Agora, isso daí era uma promessa que ele tinha feito com ela desde a casa dos pais. Porque eles eram irmãos, naquele tempo casava assim. Eles eram irmãos. Irmãos por parte de pai, consanguíneo, que é a parte mais forte. Para mostrar, trazer o tipo que a igreja e Cristo somos irmãos. Da parte de Deus, não da parte da igreja, não da parte da mulher, mas da parte de Deus, da palavra. Amém? Isto é bom. Então, você vê que o rei enamorou dela. E ela falou também: ele é meu irmão. O rei não podia ter, ele podia ter quantas mulheres quisesse, mas não podia ter mulher que tivesse marido. Ele não podia. Porque o homem que deita com uma mulher que tem marido, a Bíblia mostra, irmão Brana mostrou isso, que ele é um homem morto. Ele deveria ter respeito e ele não tem respeito. Então, ele é um homem morto. E lá para Abimeleque também estava como um homem morto. Porque a mulher foi para lá, mas ele, Abimeleque, era justo, era um rei justo. Quando você encontra um rei justo, Deus ainda vai na frente e ajuda. Deus livra. E antes dele dormir, irmão Brana, em outra mensagem, faz o drama, que ela foi, se preparou e deitou, e depois veio Abimeleque e se preparou tudo e foi deitar, e ele dormiu. Agora, fosse olhar para o outro lado, mas com uma velha ao lado, mas era jovem, havia se transformada ao ponto do rei enamorar dela. Mas Deus protegeu a semente, porque Abimeleque não podia dormir com Sara. Sara não podia dormir com Abimeleque, mesmo Abraão tendo mentido. Porque era através de Sara que viria o filho da promessa. E não podia estar dormindo com um homem
como aquele mesmo homem sendo justo era errado. Aí Deus foi e deu um sonho para Abimeleque: você é como um homem morto, porque você está deitado com a mulher do meu profeta. Mas Senhor, tu sabes que sou um homem íntegro. Ele disse que ela é irmã dele. Então, agora você vai e devolva a mulher a ele. A praga já tinha pego em todos os seus animais. Ia pegar em todas as suas mulheres, em todo o reino. Você entrega essa mulher para o marido dela e peça para ele orar para você. Agora você pensa bem, Abraão mentiu. E Deus falou ainda para Abimeleque: eu vou escutar a oração dele. Você é um homem justo, íntegro, mas o meu profeta é Abraão. Eu vou escutar a oração dele. Vai lá, porque sabe, irmão Brana diz essas coisas na mensagem para poder ajudar nós. Porque isso acontecia. Ele mesmo tinha dito para ela: olha, eles vão ver que você é uma mulher bonita e vai me matar e ficar com você. Então diga que eu sou seu irmão. Isso é bíblico. Diga que eu sou seu irmão. Com medo de morrer e deixar a Sara na mão dos outros. Mas Deus estava naquilo. Você não vai entender, porque a fraqueza do homem e da mulher que os leva a tal lugar como eles foram, eles precisam de uma proteção de Deus, porque sai do reino deles, do povo dele, e agora vai para um povo estranho. Tem hora que Deus precisa proteger nós, que sai da igreja e vai para outro lugar, que não tem nada a ver com a igreja, nada a ver com a palavra. Certo? Amém? Mostrando aí, retratando isso, vamos lá. Agora, Deus mudou o seu corpo e os fez retornar. É uma mudança de seus corpos. Retornar aqui, retornar a jovens. É um mistério que deve ser revelado agora, neste dia, pelo Filho do Homem. Vejam a mensagem do entardecer. Esse mistério da mudança, da transformação, é para ser revelado através do ministério do Filho do Homem. Exatamente na mensagem do entardecer, era a mensagem dele. Ele é o mensageiro do entardecer, a mensagem dele é a mensagem do entardecer. Ele nasceu no entardecer. É assim que Deus trabalha. Por isso ele não podia nascer no Brasil, ele nasceu na América, no entardecer, no oeste, onde o sol se põe, porque o ministério acompanha isso. Nós estamos aqui do outro lado. O sol já se pôs depois no tempo do irmão Brana, foi para a revelação dos selos, ele diz: é meia-noite. Aí veio o esposo, é meia-noite. Isso foi a mensagem dele. Dali para cá, irmão Brana foi embora. E a mensagem está prosseguindo naquela viração da noite. Foi o dia todo. Foi o entardecer, foi o anoitecer, a mensagem do profeta. Vocês estão me entendendo? E quando o irmão Brana foi embora, já foi depois da meia-noite. O outro diz: eu já li lá que ele morreu 5 horas. Então agora esse pregador está falando que é depois da meia-noite. É o lado espiritual que eu estou mostrando para você, o relógio, o entardecer. Do jeito que você vê o sol, você tem que saber que assim é a nossa vida. Nasce fraquinho, depois vai para a escola, depois vai ficando velho, no entardecer envelhece, no anoitecer morre. Mas ele nasce no outro dia. Assim é a vida espiritual.
Ela não fica apenas no entardecer da América, apenas da meia-noite da América. Ela passou da meia-noite, já estamos quase de manhã, que 6 da manhã, no horário espiritual, é o tempo de Deus voltar a tratar com os judeus, tirar sua igreja gentia da terra e tratar com os judeus. Ele não pode tratar com os dois povos ao mesmo tempo. Ele tratou com os judeus rejeitaram ele no Calvário, ele parou de tratar com os judeus, presta atenção, no Calvário foi rejeitado, ele parou de tratar com os judeus, no Pentecostes, 50 dias depois, ele começou a tratar com os gentios, Atos 2, você vê ali que eram os gentios, aqui povo gentil que estava, não era gente judia só que estava ali, era um misto de gente. É só você ler Partos, Medos, Elamita, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha e assim por diante. Está mostrando que é um povo gentil. Ele parou de tratar com os judeus, no seu ministério, ele disse, vocês não vão senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele ressuscitou, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vê como a coisa muda? Então ele tratou com os judeus, foi rejeitado, ele começou com os gentios, e agora ele foi rejeitado outra vez na América do Norte. Com os gentios, Deus veio no profeta, manifestado em carne, e foi rejeitado. Irmão Brana diz que eles crucificaram a Cristo outra vez em 1963, na abertura dos selos. Eu acuso esta geração, ele pregou sobre isso. Escuta, é um mistério que deve ser revelado agora neste dia pelo Filho do Homem. Vejam a mensagem do entardecer. Estão vendo? Retornaram. E esse foi o último sinal que eles viram. Foi o quê? Esse discernimento antes da mudança do corpo vir. Esse discernimento que Deus teve através de William Branham. Foi o discernimento que ele teve lá no tempo de Abraão, antes do Isaac vir, o filho. Agora é nesse dia, outra vez, tempo de discernimento que ele teve na América do Norte, antes de Cristo vir. Oh, que hora! Agora, eu quero simplesmente fortalecer isso, para você ver, nós cremos na vinda do Senhor como Filho do Homem. E é no tempo do irmão Branham, ele disse, o que ele falou aqui? É um mistério que deve ser revelado agora, nesse dia, pelo Filho do Homem. O ministério na terra, naquele dia, é o ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo, num homem chamado William Branham. Amém? E antes que possamos receber o Filho, agora nós estamos aqui nos preparando para receber o Filho. O Filho que vai vir e nos arrebatar, certo? É isso que você tem que pensar agora. A mensagem que você tem é uma mensagem que te prepara para esta hora. Se você não tem a terceira puxada da maneira correta, como Abraão teve, você vai ver em Gênesis 18, Abraão já chamava Abraão e Sara também Sara. Antes era Sarai. Um capítulo antes era Sarai e era Abrão. No capítulo 18, a mudança veio, agora não é mais Sarai, é Sara. Agora não é mais Abrão, é Abraão. Por isso, irmão Branham diz, HM faz parte do nome de Deus, porque Deus estava em Branham. Deus não estava encarnado naqueles dois mensageiros, Billy Graham e Oral Roberts. Deus tinha um ministério nos dois mensageiros, mas ele estava encarnado falando com Abraão. Deus estava encarnado em William Branham, falando com o Abraão daquele dia.
Eu queria ver estes Abraãs dos dias do irmão Brana. Porque o ministério do irmão Brana não era o ministério de Abraão. O ministério de Abraão é o nosso. É o ministério dos pastores. Mas o ministério do irmão Brana era o ministério de Elohim. Provando sua palavra, 236. Se você puder guardar isso. Estou terminando. E antes que possamos receber o Filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Agora, meus irmãos, ainda não recebemos o Filho. Antes, então, a trombeta de Deus soará. Isso já aconteceu. A trombeta de Deus soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Já não é uma carcaça velha. Aqui já está mostrando que haverá uma ressurreição, uma mudança de corpo antes de subir no arrebatamento. Você tem que ler a Bíblia assim. Você tem que ver ela desta forma. Há uma mudança, não vamos com esses corpos carnais, pecaminosos, nós não vamos para o céu. Não é com esses corpos. Agora, se eu te digo a outra forma, você tem dificuldade. Você vai com o outro que está dentro desse. Quando este tabernáculo se desfizer, temos um outro não feito por mãos. Esse daqui é feito por mãos. Esse tem auxílio de Olívio Rodrigues Costa e Mercedes Francisca Costa. Mas este outro que está vivendo dentro deste não tem auxílio de mãos. É eterno nos céus. Por que eterno nos céus? Porque Deus já sabia que quando Ele manifestasse com a sua palavra, eu creria nesta palavra, você creria nesta palavra. Eu gosto destas coisas. Posso não ter muita facilidade para te explicar, mas eu creio nisso, certo? Então aqui está. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, um novo corpo, e nós os que ficarmos vivos seremos mudados. É o que falta. Nós os vivos sermos mudados em um momento, num piscar de olhos. Eu tenho pregado isso para vocês. Meu irmão, com o que você tem, justificação, santificação e restauração de dons, você está muito longe do piscar de olho. Um piscar de olho não te transforma. Apenas com esta base que você tem, que o povo tem, na fé que eles têm. As 3 etapas da vida cristã. Nós estamos vivendo além disto. Além das 3 etapas da vida cristã, estamos vivendo as etapas da encarnação de Deus, outra vez no entardecer em seu profeta. Estamos vivendo agora no tempo de uma transformação que temos que mostrar para o mundo que nós fomos transformados e que encontramos Elohim e que nós já temos novo nome. Amém. As pessoas dizem, mas como? Sim, agora tem um novo nome. A mudança que eles tiveram no nome natural é para termos nesse nome espiritual. O irmão Brando diz, nós fomos chamados de cristãos, um nome comum, mas um dia receberemos um novo nome. Cristão é um novo nome comum, mas o novo nome não é comum. Por isso que não é para qualquer pessoa, é para aqueles que sabem que tem uma promessa, eles encontram com a mensagem de Elohim, que era Deus no irmão Brana, Elohim em William Brana. Você não pode ver Elohim, você tem que olhar em William Brana nesse tempo final. Você não podia ver Deus, você tinha que olhar em Jesus. A vida é assim, a manifestação de Deus é assim, por isso ele diz, eu sou o primeiro e o último, porque ele como primeiro, Deus estava nele, e ele como último, estava no último mensageiro. Nós estamos no fim. O tempo está terminado. Amém? Eu creio que essa hora, num piscar de olhos,
depois dessa terceira puxada, que você crê, que já crê no novo nome, já vive essa mensagem do novo nome, depois disso, aí, só num piscar de olhos, podemos ser transformados. Mas sem isto, sem esta mensagem, sem esta mudança de nome, oh, meus irmãos, na hora que a gente quer colocar dentro das pessoas, mas a mudança de nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, deu antes. A nossa mudança tem que ser antes. Não é no rapto, eu vou no rapto, lá no céu vou ter novo nome. Não existe isso. Abraão teve o seu novo nome aqui. Pedro teve o seu novo nome aqui. Paulo teve o seu novo nome aqui. Foi mudança de Saulo para Paulo e assim por diante. Nós temos a mudança. A irmã Brana veio e aplicou isso nas eras, que nós tínhamos o nome cristão. Por isso agora ele diz, Brana não é. Se você fica preocupado, isso é denominação. Se você tiver qualquer nome na igreja, qualquer nome que você colocar, é uma denominação. E até Lutero, que no seu dia não era denominação, passou a ser denominação. Wesley, os pentecostais. Mas ele disse, Bran. Uma carta do irmão Oliveira, 18 e 19. Bran não é uma denominação, é uma família. E nela você não entra, nasce. Como que eu vou nascer na família Brana? Eu tenho que nascer tendo o mesmo HM que estava nele. A HM faz parte do nome de Deus. Então eu tenho o mesmo HM que estava nele. Qual é o nome de Deus então? Bran é novo nome. Isso não era para ser pregado por Paulo, não era para ser pregado por Ineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais, e não era para ter falado nem através do irmão Brana, que ele não falou o novo nome é Brana, não existe isso na mensagem. Ele não falou, ele só diz HM faz parte do nome de Deus. Que Deus perguntou para ele, quantos picos tem um monte? 7. Aí Deus perguntou para ele, quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. 7. Agora isso daí não é para o incrédulo, isso aqui é para crente. Isso aqui não é para gente que creu no profeta e desviou, não. Não, eles já são os desviados mesmo. Desviados do próprio Cristo. Porque quando você rejeita o que Cristo enviou, você rejeita o próprio Cristo. Ele disse, vocês me aceitam. Se eles aceitam vocês, a mim eles me recebem. Mas se eles rejeitarem vocês, me rejeitam também. Se eles aceitassem a William Branham, então eles aceitariam Jesus. Mas como eles rejeitam William Branham, que foi o anjo que Deus mandou para nós, então Deus os rejeita também. Não importa o quanto pula, grita, fala em língua, hoje eles estão dançando. Internet é bom porque põe de tudo. Põe toda a maracutaia da igreja. É demais da conta. Se você parar um pouquinho e ver o que eles estão fazendo, e tudo com o título de cristianismo. Sou de Deus, é o poder de Deus, é Deus trabalhando, é Deus agindo na igreja, desse jeito, igual o mundo, certo? Vivendo igual o mundo, portando igual o mundo, igual o terreiro de macumba e assim por diante, e achando que são cristãos. Então eles perderam a visão do que é cristianismo. Por isso nós tínhamos que ter essa mensagem desse dia final, para poder mostrar isso para nós. Agora, deixa eu repetir aqui esse pedacinho. Um mistério que deve ser revelado agora neste dia. É o 302. O 303, aí que eu estou terminando, é nesse que ele diz, escuta, num piscar de olhos, aleluia, e arrebatados juntamente a encontrar o Senhor nos ares, o segredo foi dado a conhecer, os selos estão abertos.
era para ser dada a conhecer nos dias do Filho do Homem. Aí aqui ele já vem e diz, olha, o segredo já foi dado a conhecer. Os selos foram abertos. Aí você já sabe o que é a terceira puxada. O que foi, irmão Brana, a terceira puxada? Foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. É isso que nós temos que ter para mudança de vida. Meus irmãos, isso tem que mudar nossas atitudes, tem que mudar nosso caráter. A maneira de agir, de falar, de viver, de olhar um para o outro, de falar um do outro. Se não consertamos nem nisso, como vamos em arrebatamento? Não passamos pelas mudanças naturais que tem que ser passado aqui, para depois, num piscar de olhos, a gente ser transformado e subir a encontrar com o Senhor nos ares. Mas se não agimos direito aqui, se damos um exemplo errado no lar, um exemplo errado para a família, para os vizinhos, para o trabalho, para patrão, para patroa e para tudo, como que nós estamos preparados para arrebatamento? O segredo já foi dado a conhecer. Deus mudou seus corpos e Deus está mudando nossos corpos também. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos falar dessas grandezas, mesmo que não tenha a capacidade para esmiuçar tudo para este povo, mas que eles possam fazer como o seu profeta ensinou, ler nas entrelinhas, ouvir nas entrelinhas do que foi pregado, e receber esta palavra e dizer, Senhor, muda a minha natureza, muda a minha vida, muda minhas ações. Eu preciso desta mudança. Eu preciso estar cheio do seu Espírito, dessas 3 puxadas que o irmão Brana trouxe para poder revelar a palavra, para manifestar esta bênção neste dia, operando a transformação da nossa vida até chegar naquilo que Paulo disse, num piscar de olho, quer dizer, diante. E estamos diante da última trombeta. Última trombeta é a última mensagem. É a última mensagem de William Branham. Foi o último profeta, a última mensagem, com o último sinal. Ajuda esta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que meus irmãos, presente através da internet, recebam o impacto da palavra e pensem bem e digam, meu Deus, muda minha vida, meu caráter, minhas ações, me faça melhor cristão. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.